vou-vos falar sobre a quantificação, tanto quanto possível, dos impactos de todas estas políticas neoliberais sobre, no fundo, a vida dos trabalhadores e, fundamentalmente, dos trabalhadores da administração pública. Porque até, se é verdade que as políticas neoliberais não se restringem só à administração pública, é indiscutível que os impactos mais negativos, mais duros que se têm verificado até hoje, eles têm incidido fundamentalmente sobre a administração pública. Enfim, como eu digo ali no slide, basta olharmos para a evolução do emprego na administração pública, lembrarmos do congelamento das produções e das produções, lembrarmos das perdas de poder de compra resultantes das várias, portanto, dos aumentos inferiores à inflação em alguns casos. E, ultimamente, pior ainda, já nem se fala de aumentos inferiores à inflação, fala-se em quebra pura e dura de salários. Nós percebemos que até hoje quem tem arcado com o peso maior destas medidas neoliberais que têm vindo a ser tomadas, têm sido os trabalhadores da administração pública e os trabalhadores da administração local em particular. Portanto, eu nos quadros seguintes vou procurar, tenho aqui um conjunto de quadros, vou procurar mostrar-vos, enfim, desde 2000, a série que eu tenho vem desde 2000 até este ano, como é que tem evoluído o emprego na administração pública, na administração local, como é que tem evoluído os salários na administração pública e na administração local. Para nós vermos a dimensão do choque, a dimensão, no fundo, o que é que estas políticas neoliberais, sempre agora, cada vez mais com o chapéu que é o déficit, é a necessidade de resolver o déficit, no fundo há aqui um papel, mas este papel, o que pretende, como o professor Alonso nos disse, o que está aqui por trás, fundamentalmente, e nós não podemos esquecer, é que o que se pretende é tirar rendimentos ao trabalho para dar ao capital. É, no fundo, esta é a máxima que, de formas mais mitigadas ou menos mitigadas, e a história da TSU é o exemplo mais flagrante, e por isso, penso eu, a reação tão espontânea que aconteceu, de tirar uns para dar outros. Ora, isto tem estado a acontecer mais assim. Este quadro mostra-nos que o emprego na administração pública, isto vem desde 1996, mas dá para perceber, por exemplo, deixem-me lá ver, eu consigo ver por ali, tenho aqui atrás. Dá para perceber, por exemplo, que na administração pública, e aqui a administração pública é central, é local, é regional, portanto é toda a administração pública, reparem, em 2005 tínhamos 747.880 trabalhadores na administração pública. Em 2012 temos 608. É fácil a conta, são menos de 140 mil. Menos de 140 mil na administração pública desde 2005, vale a pena lembrar, o governo de Sócrates, até hoje. A administração local, e eu aqui acho que terá muito a ver com a força que o local ainda tem, enfim, em termos dos próprios municípios, foi-se aguentando, mas nos últimos tempos, o que está a verificar é que em 2010 estava em 135, agora já está em 122. Perdeu 13 mil em 2 anos. Aqui está um exemplo. A redução abrupta do emprego na administração pública, total, e na administração local em particular, nestes últimos, praticamente nesta última década. Este quadro é para mim um quadro, eu tenho aqui vários quadros destes, mas este, reparem, aqui o que é que se pretende mostrar? Como é que variaram os salários reais? Os salários reais é, no fundo, retirar o efeito da inflação. Na prática é isto. Desde 2000 a 2012, nos últimos 13 anos. E isto é feito para os salários mais elevados da administração pública. No fundo, aqueles que mais ganham na administração pública. O que aqui se prova, e isto aconteceu para todos, só em 2009 foi o único ano em que os trabalhadores da administração pública tiveram acréscimos. Curiosamente, nesse ano houve eleições, mas isso deve ter sido uma mera caça. De resto, há uma contínua perda de poder de compra nestes trabalhadores, também há nos outros, mas aqui reparem, os trabalhadores com os salários mais elevados na administração pública perderam, nos últimos 13 anos, 35% do seu poder de compra em termos reais. Isto é, mais de 1/3 do seu poder de compra. Com perdas destas é muito difícil
quem percebeu, continuar a administração pública a ter os quadros mais qualificados, muitos deles manterem na administração pública. Este é o caso dos salários mais baixos. Para os salários mais baixos da administração pública, que são também os da administração local mais baixos, porque estamos a falar, dizer que os salários mais baixos da administração pública estão na administração local, verifica-se que a quebra é de 12% entre 2000 e 2012. Isto tem fundamentalmente a ver, como vocês veem, nestes últimos anos, a quebra é menor porque estes cortes dos dois subsídios não atingem. Era faltava atingir, portanto, salários baixos, os salários mais baixos. O salário médio, enfim, as médias são o que são. São sempre complicadas porque às vezes, há quem diga que são 12 indicadores e há quem diga que nem por isso, porque uma média é sempre uma média. Mas o salário médio da administração pública, a quebra do salário médio, e está aqui a forma como ele caiu ao longo dos anos, foi de 30%, desde 2000 a 2012. Na administração local, o salário médio caiu 27,5% desde 2000 a 2012, sempre em termos reais. Isto é um quadro que isto tem a ver com aquilo. Este quadro aqui, não sei se conseguem ver, os números são tão pequeninos, mas isto tem a ver, são os últimos números dados das estatísticas da Direção-Geral da Administração Pública, que nos dizem que na administração pública, portanto, todos os trabalhadores, o salário, os ganhos médios, os últimos valores apontam para 1.300, eu acho que, eu não sei, 1.300, já não sei. Aqui ganhos são 1.573 no salário médio na administração pública. Com este quadro, o que eu pretendo mostrar é ver a diferença entre o salário médio da administração pública e um salário médio da administração pública. Já a administração pública. 1.051, 1.500 e tal. Porquê é que acontece isto, dirão vocês? É óbvio que isto tem a ver com as carreiras que predominam na administração pública e as carreiras que predominam na administração local. Não tem nada a ver. Se a gente for ver, a administração pública tem muito professores, tem muito saúde, tem muito, portanto, determinado tipo de carreiras que, obviamente, têm salários mais elevados, enquanto a administração local é as suas carreiras operárias, auxiliares, portanto, e é por aí que se vê a diferença entre um salário médio de uns e de outros. Vamos só voltar atrás. Aqui está um exemplo do que é o emprego hoje na administração local. Portanto, se vocês olharem para aqui, veem que, reparem, que o que pesa mais na administração, o Beto explicou, é assim, o que mais pesa na administração local são essas três carreiras que estão no fundo aqui e que representam, grosso modo, 78% da administração local. São os técnicos superiores com 15%, mas são fundamentalmente estes, assistentes técnicos e este aqui. O operacional, o operário e o auxiliar, que são mais de 50% da administração local. Isto era aquilo que eu estava a falar. Este quadro foi um quadro que nós temos vindo a fazer também com base naquilo que espelha bem aquela realidade, que é, carreira a carreira, vocês verificam que quem tem os salários médios mais elevados, a administração local, a administração central, e em todos eles a administração local é que tem, mesmo dentro de cada carreira, tem que ter os salários mais baixos. Isto tem muito a ver, como eu dizia, com os congelamentos, as promoções, com os próprios, portanto, e com a própria estrutura. Este foi um quadro que fizemos que também me parece significativo e tem muita atualidade. Este quadro foi feito, é bom dar o mérito que eu fiz, o Dr. Eugênio Rosa fez este quadro para a administração pública. Nós fizemos um exercício que foi transformar o quadro para a administração local e dizer assim, se a TSU, essa célula TSU, portanto se fala agora, for corrigida, for como eles pretendem, o que é que aconteceria na administração local, em termos de qual era o impacto que teria? Bem, o impacto, isto, se
vocês olharem para aqui, vem a redução mensal do ganho líquido das várias carreiras, está aqui. Esta média tem pouco significado, como se percebe, portanto, isto tem mais importância, é nós olharmos para carreira a carreira. Portanto, sei lá, um dirigente superior perderia por mês 82 euros, 81,5, ou seja, cerca de 978 euros por ano. Um dirigente intermédio, 57 euros, 625 por ano. Um técnico superior, 23, 277 por ano. 83, um assistente, 8,3, 99, 5,4. Portanto, enfim, aqui verifica-se. Eu diria que o número mais significativo está aqui. A redução seria, na administração local, de cerca de 17 milhões de euros. Seria, digamos, aquilo que se perderia em relação à situação atual. Portanto, com a TSU há aqui um ganho, portanto, fazendo aquilo que eles dizem que é, vão devolver um salário, vão devolver um subsídio, mas simultaneamente sobe a TSU. Portanto, digamos que a devolução com a subida da TSU, ao contrário daquilo que dizia o Primeiro-Ministro, não teve um impacto na administração pública, teve um impacto. Fala-se em cerca de, o Eugênio falava em 180 milhões, salvo erro. Na administração local tem um impacto, que é uma parcela da administração pública, tem um impacto de quase 18 milhões de euros. Portanto, esta medida não é inócua, não é, como ele dizia, não, portanto, uma coisa que pensava a outra. Com esta medida ainda se perde. Portanto, há aqui uma perda acrescida de 18 milhões de euros se ela for implementada. Enfim, esperemos que não seja assim. Pronto, e a minha grande conclusão é esta que eu aqui apresento, a situação que se vive na administração pública e na administração local, em particular, com reduções no emprego nos últimos anos, à ordem das dezenas de milhares de trabalhadores, como vimos ali no primeiro slide, e com cortes nos salários que chega a atingir os 35% em alguns casos, mostra que para os políticos neoliberais que nos têm governado, a crise económica constitui uma oportunidade única para a redução do investimento público. Enfim, podíamos falar da importância que tinha, e isto está no nosso documento, o investimento local já representou mais de 50% do investimento público e agora representa um pouco mais de 30%, e o investimento público tem vindo em queda de forma completamente, eu diria completamente louca. O sistema de investimento público deve cair mais de 25%, em termos reais, mais de 25%. A juntar às várias quebras do investimento. E é bom a gente não esquecer nunca que sem investimento não há investimento. Se calhar, mas o grosso da criação de emprego, a criação de emprego que possa ela ser indutora do verdadeiro crescimento económico, exige investimento. E se o Estado investe, se as empresas investem, podem fazer as costas se quiserem, mas o país vai continuar a crescer. Portanto, redução do investimento público, privatização de empresas públicas, a redução dos direitos sociais e a diminuição dos salários e das pensões de reforma. Vale a pena referir aqui a propósito das pensões de reforma, que pelas nossas contas, o corte que resultará desta ideia que eles têm de, no próximo ano, fazer com que as pensões de reforma superiores a um determinado montante, neste caso à volta de 1.500 euros, possam levar aquele corte que varia entre os 3,5% até ao máximo de 10%, pode significar para eles cerca de 250 milhões de euros, portanto, que arrecadarão. Enfim, a doutrina neoliberal tem um objetivo muito claro, que pretende atingir, que é, no fundo, reduzir a presença do Estado na economia, diminuir ao máximo o Estado social e alterar a distribuição do rendimento entre o trabalho internacional. Esta é a questão-chave. Podem dar as voltas que quiserem, mas a grande questão, o grande objetivo de todas as políticas neoliberais é, no fundo, aquilo que dizia o professor Abrões do Justamente. O capitalismo tem um problema, que é a queda tendencial da taxa de lucro, e a forma de resolver é, obviamente, tudo fazer, tirar o trabalho para dar ou de uma forma mais liquidada, ou de uma forma mais clara, como acontece com a TSU. A todos nós compete-nos, com os meios ao nosso alcance, a luta organizada em torno das nossas estruturas sindicais, obviamente, impedir que isso aconteça. Nos casos em que há manifestações, enfim, mais ou menos espontâneas, dar-lhes gás,
nas lutas sindicais está sempre presente, ninguém se pode esquecer, e eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, que se não tivesse havido ao longo de todos estes anos as lutas sindicais têm sido travadas pelo Estado, pela Frente Comum, pelos outros sindicatos da sociedade, eu não tenho dúvidas nenhumas que no sábado passado não teria acontecido aquilo que aconteceu. Aquilo só foi possível porque houve alguns que durante anos e anos e anos e anos nunca pararam de lutar, nunca pararam de manter a chama acesa, nunca pararam de criar condições para que agora fosse possível surgir estes movimentos. Era tudo.